Bom dia, pessoal. Vamos lá? Bom dia a todos e a todas. Hoje é a nossa quinta edição ou sexta edição, Fernando? Já é a nossa quinta edição do Diálogos Smith. O Fernando Nogueira, que é nosso coordenador de inovação em serviço público, vem conduzindo com muito zelo o nosso projeto. A gente está muito feliz de hoje agregar, além das pessoas da secretaria e da prefeitura, que a gente costuma chamar, os secretários ou diretores, enfim, as pessoas que trabalham com inovação e tecnologia nas secretarias que ficam ao redor de São Paulo. Então, hoje tem Cotia, tem São Caetano, quem mais? Itacoaquecetuba, enfim, agradeço muito a presença de todos. Eu acho que é muito bacana a gente começar a trabalhar essa rede informal de colaboração entre as secretarias e demais cidades. Hoje a gente vai falar sobre movimento maker. O secretário Daniel está na China, então eu estou aqui fazendo as vezes dele, e também porque ele está na China, eu estou fazendo as vezes dele, e vou pedir desculpa e sair em seguida, porque não está fácil substituir o Daniel. Então, eu peço desculpas antecipadamente, mas vocês ficam aqui com o Fernando e o Fabiano. Então, hoje a gente tem o Fernando Nogueira para fazer a mediação, o Fabiano Martucci, que é nosso coordenador de conectividade e convergência digital. Pode vir, Fabiano. Pode vir aqui. E eu perdi... Espera aí que eu perdi os outros nomes. Desculpa. A Lina Lopes, o Gilson Domingues e o Yuri Alexander. Agradeço a todo mundo, passo a palavra para o Fernando e peço desculpas novamente. Obrigado, Mariana. Bom, então hoje a gente vai conversar sobre cultura maker. Para quem está vindo pela primeira vez, né, a gente tem feito a cada mês esse evento, então, que a gente traz um tema ligado à área de inovação e a gente sempre convida, enfim, especialistas, pessoas que estão trabalhando no tema, e sempre que possível a gente inclui também o pessoal da nossa secretaria dentro dessa ideia do diálogo, da gente poder conversar mesmo, enfim, trocando ideias entre prefeituras e sociedade. Como a Mariana falou, é muito legal estar com o pessoal também de outras cidades aqui da região metropolitana, tá bom? Então, a ideia é que cada um faça uma breve apresentação, 10 minutos mais ou menos, e aí depois a gente vai abrir para debate, eu vou abrir com algumas perguntas e depois a gente abre para debate com todo mundo, tá bom? Então, sem mais delongas, eu já queria passar a palavra para o Fabiano. Bom, gente, bom dia. Como é que eu mudo isso? Agradeço a presença de todos vocês. Para fomentar um pouquinho o nosso debate e um pouco como a Cultura Maker pode impulsionar a inovação na cidade de São Paulo, eu queria explicar um pouquinho desse contexto do que é o aprender fazendo. Nestes 5, 6 meses de secretaria, acho que essa é a frase que mais impactou sobre o que eu conheci em Maker e sobre o Fab Lab. Para entender um pouquinho sobre o aprender fazendo em si, queria fazer uma distinção sobre o que é o aprendizado e o que é o ensino, e como que ocorre toda essa formação na construção do conhecimento das pessoas. Indo lá atrás, o processo de aprendizado, a construção do aprendizado começa enquanto a gente ainda é um bebê. Então, de uma maneira muito autoguiada, através da experimentação, da exploração, do ato do ver tocar o mundo à sua volta, o bebê começa a aprender e a construir o seu conhecimento. No início, os pais podem até achar que eles têm uma determinada... que eles guiam o aprendizado da criança, mas eles têm pouca influência sobre isso. Esse processo é conduzido pelo indivíduo. É um processo autoguiado. Conforme esse bebê vai crescendo, ele vai enxergando um mundo maior à sua volta, vai reconhecendo o mundo, e a construção do conhecimento deixa de ser não somente pela experimentação, mas inclui um novo elemento aí, que é o diálogo, que é a interação. Ele começa a aprender através do contato com outras pessoas, do diálogo entre pares, do diálogo entre pai e filho. E esse conhecimento, ele começa a enxergar um pouco um mundo muito maior à sua volta. Ele sai do berço e do aprendizado feito pegando as coisas, pegando aquele chocalho, levando na boca e conhecendo o mundo para ver algo muito maior. Ele começa a ver fotos, começa a ver vídeos, começa a ver TV, começa a ver as pessoas e começa a surgir vários porquês na cabeça daquela pessoa. Então ele aprende pelo que é contado para ele. Posteriormente, essa construção de conhecimento,
ele entra numa segunda fase, que é quando a gente entra na idade escolar. Daí muda de uma forma muito brusca e até às vezes um pouco traumática a forma que a gente começa a aprender. E a gente deixa de fato de aprender por um processo autoguiado, através da experimentação, para ser ensinado. Então a gente entra numa primeira série, com alunos de 7 a 9 anos de idade, aprendendo as matérias A, B, C e D. E deixa de ser aquele processo conduzido pela própria pessoa, conduzido pelo próprio indivíduo, que você aprende de fato o que você quer, o que você gosta, o que você tem interesse, para ter uma grade curricular bem quadradinha, bem formatada. E essa não é uma crítica sobre o ensino em si, até porque todos nós passamos por esse processo e aprendemos muita coisa na escola. A gente aprendeu a ler, a gente aprendeu a escrever, a gente aprendeu matemática e todo esse know-how. Mas a forma como o aprendizado é construído. E aí quando a gente pensa no aprender fazendo e como a tecnologia pode contribuir para linkar essa segunda fase do aprendizado, a primeira é o que a gente tem que debater aqui hoje. Porque a tecnologia, ela não é somente uma ferramenta instrucional, onde o professor deixa de expor aquele conteúdo em sala de aula para expor esse conteúdo dentro de um vídeo. A tecnologia pode ser uma ferramenta utilizada em um equipamento para que o aluno, para que o educando possa contextualizar aquele conceito em sala de aula, aplicando ele no mundo real, criando um produto palpável, transformando a visão, o conceito em uma ação aplicada dentro da realidade. O aprendizado fica muito mais eficaz quando você transporta o conceito para algo que pode ser visto e utilizado no seu dia a dia. Saindo da teoria, vamos mostrar um pouquinho como funciona isso na prática. Eu trouxe só um case para vocês, que é o case do jogo da onça. Tá? O jogo da onça, ele é de origem indígena e, diferente do que vocês estão vendo aqui nesse tabuleiro, que é o produto final desse projeto, ele é construído com riscos no chão pelos índios, onde os cachorros e as onças são pedras. E uma característica muito distinta de um jogo tradicional, disputado entre duas pessoas, é que ele não é uma disputa entre iguais. É diferente da dama e do xadrez, que todos têm a mesma quantidade de peças, todos têm a mesma possibilidade. Aqui as estratégias são diferentes, porque vocês podem ver que nós temos 14 cachorros, que são os pontinhos verdinhos, e uma onça. O objetivo dos cachorros no jogo da onça é encurralar a onça. O objetivo da onça é comer os cachorros. Então ele tem essa característica bem diferente de um jogo de estratégia. E como que foi feito esse processo? Como que é conduzido o processo de aprendizado? Primeiro, esse processo ele foi liderado pelo professor Adalberto, um professor da rede municipal de ensino, que buscou alunos da rede pública, alunos da sexta, da sétima e do nono ano, para produzir o tabuleiro do jogo da onça. Então, a primeira característica é que não eram alunos da mesma série, não eram alunos da mesma idade, não eram alunos do mesmo gênero. A segunda característica é que o jogo da onça ele não existia, de fato, dessa forma. Então, todo o processo de construir esse jogo, de mostrar qual que é o formato da onça, qual que é o formato do cachorro, qual que é a cor do cachorro, qual que é o tamanho do tabuleiro, e levar todos esses alunos da rede municipal para dentro do Fab Lab para colocar isso em prática, é o que gera o valor do produto, é o que gera o valor da nossa inovação. Não é o valor do tabuleiro, mas tudo que foi construído e aprendido durante todo esse processo. Como que inicia esse processo quando você leva os alunos para dentro do Fab Lab e fala, e aí, gente, vamos construir o jogo da onça? Ah, legal, vamos. O que é o jogo da onça? Qual que é o modelo? Busca o modelo no Google. Não tem modelo. Tem que começar do zero. Tem que começar um trabalho colaborativo e criativo. E como que ele começa? Não sei se vocês repararam na foto anterior. Dá uma olhada nesse tabuleiro aqui. E olha ele aqui, sendo desenhado na folha de papel. O início de todo um projeto colaborativo com crianças de várias séries diferentes, de várias idades diferentes. E aí você começa a não só aprender a história da cultura indígena, que era o objetivo inicial do professor, mas
trazer a multidisciplinariedade desse conceito e trabalhar inovação, trabalho colaborativo, trabalho em equipe, a criatividade, a tomar a decisão e realmente o aprender fazendo. Porque você chama os alunos, leva para uma primeira oficina, vão aprender uma oficina de impressora 3D. Legal, como é que desenha o cachorro? Como é que desenha a onça? Qual que é o tamanho específico do cachorro? Qual que é a cor que vai ser esse cachorro? Define essa primeira etapa, vamos desenhar o tabuleiro. De novo, uma nova oficina, cortadora laser, o CNC, enfim, leva para a cortadora, prototipa, cria o produto, primeiro produto, cria o tabuleiro, olha o resultado final desse tabuleiro, não ficou bom. Putz, esse tabuleiro é muito pesado, imagina o professor carregando todos os dias na sala de aula 5 tabuleiros desse, não vai dar certo, vamos tentar de novo, vamos aprender fazendo. Então, diminui a espessura do tabuleiro, faz um novo protótipo e vai construindo o produto até chegar no resultado final. Então é interessante falar o quanto foi aprendido, o quanto várias matérias foram aprendidas e aplicadas dentro de um contexto real. E não só aquela aula expositiva da cultura indígena, falando sobre o que é o jogo da onça, a história indígena, a história brasileira, mas aplicar isso em algo realmente que eles gostem e que eles tenham interesse. E gerar inovação, inovação aberta. Inovação por quê? Inovação é um produto da criatividade, criando algo que não existe. E é algo que necessariamente não precisa ter um valor financeiro, mas tem um valor para cada um daqueles alunos e principalmente para o professor. Inovação aberta, porque hoje o Jogo da Onça está disponível na internet, para que qualquer pessoa, qualquer aluno ou qualquer professor possa baixar esse projeto, levar para a sua escola em qualquer estado ou cidade brasileira e replicar ele dentro de um laboratório, trazendo o mesmo conceito. Esse é o aprender fazendo, a ideia que eu queria jogar para vocês para fomentar o nosso debate, o nosso diálogo. Era bem simples, só 2 slides mesmo, para ser um pouquinho curto. E finalizo minha fala, agradeço vocês. Gilson, posso passar para ti? Legal. Muito obrigado, Fabiano, pelas palavras. E agora, então, eu queria passar para o professor Gilson. A gente está fazendo de um jeito bem informal, então vou deixar cada um de vocês se apresentar, tá? Não vou dar todo o currículo. Bom, primeiramente, bom dia, obrigado pela atenção. Meu nome é Gilson Domingues, sou professor universitário, designer. Dou aula em escolas de tecnologia e design, né? Então, na Belas Artes, eu dou aula de design de produto e na FIAP, design de games. Bem, eu sou um pesquisador junto ao Stanford Fab Learning Fellows desde 2014 e a gente é um grupo mundial, né? Então tem pessoas, professores de várias partes do mundo que discutem a questão maker, né? E eu vim aqui convidado pelo pessoal do Smith, agradeço esse convite, a honra, porque a gente vai defender a questão do Fab Lab, do Makerspace, do Hackspace, né? Esses lugares onde se fazem coisas. Porque é necessário e urgente esse empoderamento criativo. Acho que o eixo da nossa conversa é sobre esse empoderamento criativo e o que ele pode fazer para a sociedade. Primeiro, assim, eu fui convidado para fazer uma primeira ajuda, né, para o Fab Lab no início do ano. O Fabiano me convidou, a gente veio fazendo um diagnóstico e eu pude observar que a estrutura do Fab Lab, desenvolvida pelo ITS nesse primeiro momento, está bem adequado, funciona, não é? Então, você tem a estrutura bem montada, tem bons monitores, tem técnicos bons, o gerenciamento é super correto, então tá certinho. O projeto técnico-pedagógico está bem resolvido também, né? E assim, acredito que se há alguma coisa que eventualmente possa interferir no desenvolvimento do projeto, da rede, não é exatamente por responsabilidade do que está feito até agora, né? O que está feito até agora está dando conta. Agora, tem um problema grave. E isso é uma coisa que acho que a gente, né, cidadãos, a sociedade, aqui os gestores, a gente tem que se preocupar em resolver, porque o Fab Lab é um excelente formigueiro sem formiga.
né? Então, tem muito potencial, tem pouco uso, né, ainda, e não está atingindo o propósito. Tá longe, mas tem um problema também, né? Eu pude acompanhar que, longe da gente solucionar isso, por conta de restrições orçamentárias agudas e tudo mais, houve um retardo para a gente pensar na estratégia, né? Então foram 8 meses aí, praticamente quase um ano, que a gente ainda não conseguiu achar o caminho das pedras para resolver esse problema agudo aqui, que ele é muito importante, né? Então eu fico pensando assim, por que o FabLab é pouco usado, né? Aí, sei lá, eu acredito que eu vou ir atrás de outro problema, é a discrepância de IDH dentro da cidade de São Paulo, do desenvolvimento humano. Porque você vê que temos regiões aqui em São Paulo que o IDH é próximo de um país nórdico, né? E já tem, então Moema, por exemplo, é maior do que a Noruega. Engenheiro Marcilac, em contrapartida, é igual ao Gabão, na África. Então, vejam que o nosso FabLab hoje, ele está posicionado em regiões que não vão privilegiar essa periferia. E aí, assim, será que isso também não está atrapalhando? Não é? É óbvio que esse problema de discrepância de IDH afeta a geração de riqueza, influi no custo com segurança, saúde, etc. e tal, né? Nós temos, talvez, uma possibilidade seja pensar na conexão desses pontos que já tem, né? A rede, de alguma forma, já existe. Basta conectá-la, né? Então, eu sei que existe pouco recurso, mas a gente já tem a rede FabLab, temos os telecentros, temos os CELS e escolas públicas, né? E temos profissionais competentes, tanto na educação, quanto no setor de cultura, quanto no FabLab. Esse mapa aqui é uma mistura de 2 mapas da prefeitura, um que é dos CELS e outro que é dos telecentros. Então a gente observa que o CEL ele contempla melhor, né, a estrutura de CEL e telecentro contempla melhor do que o do próprio FabLab, tá? Por conta disso, aí surgem algumas hipóteses. Vejam que, né, a gente sabe o quanto é difícil pensar na gestão pública de uma forma holística. Mas, questões. Por que não Makerspace FabLab por CEL? Por que não Hackspaces, Makerspaces nos telecentros? FabLabs envolvem um investimento muito alto. Um Hackspace, você tem algumas Arduinos, pronto, aquilo virou um Hackspace, né? O Makerspace também, na verdade, Hackspace e Makerspace muito parecido, né? Esse conceito, mas não é tão caro quanto um FabLab. Práticas vinculadas com escolas públicas, quer dizer, como é que a gente consegue, né? O Fabiano fala bastante disso, como é que a gente consegue levar isso para a escola pública, né? O diálogo com universidades para pesquisa. É importante para a universidade esse tipo de pesquisa, né? Tanto as de educação, quanto as de design, de engenharia. Espaço de fomento e treinamento ao pequeno microempreendedor. É uma hipótese também para gerar renda, né? Abordagem. Então, enfim, considerando isso, né, a gente podia ter também uma abordagem que privilegiasse a periferia. Não é inédito isso, né? Em 2016 houve um edital da prefeitura, lei de fomento para cultura. Então, 9 milhões foram destinados para coletivos culturais na periferia de São Paulo, né? Agora vejam, né, isso estou falando no setor da cultura, contra 121 milhões que a Fundação Teatro Municipal usa. Então, percebem, tudo bem, temos problemas orçamentários, mas será que se você manejar adequadamente, né, eu não sei como é que é a situação exata aqui, né, na Secretaria de Educação, na Secretaria de Inovação, mas é uma questão de investimento, né? E por que Maker, gente? Então, vamos lá, eu vou só falar aqui rapidamente por que eu acredito nisso, né? Um Maker ele pode mudar país, né? Então, em 1902, um garoto de 16 anos trouxe um motor da Dinamarca
para a Islândia. E ele colocou aquilo num veleiro, né, e mecanizou o veleiro. Tá? Ensinou o capitão a usar o motor e tudo mais. E isso foi, de alguma forma, o início da indústria mecanizada de pesca da Islândia, que era um país pesqueiro, rural, né, e que se viu diante do desafio de levar a educação formal. Então, alfabetizar aquelas pessoas. E por quê? Porque século XX o desafio era como que a gente torna essa pessoa útil para a indústria. Só que hoje a gente tem outro desafio, né? Não é mais industrial. A gente está numa sociedade que é de informação, que está lidando com problemas, que exige a tal da inovação, porque é solucionar problemas, certo? Então, essa economia criativa que a gente precisa preparar, talvez seja pelo viés maker. Aí é o seguinte, o resultado daquele investimento no início de século, da Islândia, o IDH altíssimo, 0,92. Né? Pergunta, como é que a gente vai chegar no nosso país com um IDH similar a esse? Esse é o desafio. Acho que, né, a gente, tudo bem, temos questões orçamentárias, mas o país é um país rico e a gente tem que fazer o investimento no lugar certo, porque se fizer... Veja outro exemplo, um maker que construiu um império. Robert Noyce, Bob, né, o Bob Noyce. Faturamento da Intel em 2016, 55,4 bi. Dólares isso. O que eles fazem? Eles usam capital intelectual, que é inesgotável. Certo? O PIB do Uruguai, 52 bi. Do Paraguai, 27 bi. Do Gabão, 34 bi. Tirando o minério, que um dia se esgotará. Perfeito. Então, agora, eu sou maker. Ok? Eu preciso de um laboratório. Preciso de ferramenta. Eu preciso fazer experimentos. Eu preciso fazer protótipos. Porque com o protótipo, como o Fabiano aqui, né, fez a explanação dele, você vai, faz, testa, dá errado, testa, dá errado, testa. E os Fab Labs são fantásticos porque esse teste é barato e rápido. Coisas que antes na indústria, um designer demoraria 2, 3 anos para desenvolver, custaria uma grana, né, preta. Hoje, com ciclos rápidos de prototipagem, ele pode resolver isso muito rápido, né? Então, aqui a gente tem exemplos de protótipos, e cá entre nós, o Fab Lab é lugar para errar, para fazer coisa feia, porque de tanto você errar, uma hora você acerta. Thomas Alva Edison errou mais de 1000 vezes para fazer a lâmpada. Um dia deu certo, porque ele descobriu 1000 e poucas formas de fazer errado. Esse é o primeiro protótipo de transistor. Você não vai usar um rádio com um transistor assim, mas você usa ele assim. E depois, olha aqui o circuito integrado, que são vários desses. E aí, óbvio, que com o meu ciclo de prototipagem, desenvolvimento e pesquisa científica, eu posso chegar a 4,7 bilhões de transistores. Que o meu garoto lá no telecentro usa. Só que o telecentro, gente, legal, cumpriu seu papel, mas ele te deu uma caixa preta. Perfeito? Um CPU é uma caixa preta. Próximo passo é a gente desmontar essa caixa preta. Fab Lab é onde a gente desmonta a caixa preta. É outra coisa, então, importante. O prototipo e desmonto caixa preta. Vejam que os inventores do século XIX, XX, foram aqueles que trabalhavam com código aberto, com caixa preta que ele abriu de alguma forma. O Robert Noyce, ele cresceu numa fazenda. Ele fazia, ele arrumava as máquinas e, conhecendo as máquinas, conhecendo o princípio de funcionamento,
ele podia desenvolver novas máquinas. Cresceu, virou físico, né? E fez o que fez, certo? Mas aonde que eu quero chegar aqui? É que é o seguinte, os nossos makers podem chegar nessa realeza, podem conhecer essa realeza. Isso aqui não é conversa, assim, não é história de pescador. A questão básica é, aqui eu tenho 2 alunos de Paraisópolis, ex-alunos meus, que fizeram um trabalho muito interessante, que é um orelhão que muda de altura conforme o usuário. Óbvio que orelhões, né, já foram suplantados pelo celular, mas o que está em jogo aqui é outra questão. Havia um problema, que não é todo mundo que usa esse equipamento público, pela diferença de altura. E a questão é, como eu faço com que o equipamento seja universal? E esses garotos, a gente conseguiu pensar, né, algumas soluções, e eles prototiparam uma delas, que é essa aqui. Foi para uma feira aqui de São Paulo, a Febrace, e essa foi selecionada, uma das 10 selecionadas para representar o Brasil em 2006, no ISEF, em Indianápolis, nos Estados Unidos, né? Então, lá, esse cara aqui é o presidente da Intel do Brasil, na época, o Rui Castro, que achou muito legal tudo isso, e chamou o presidente da Intel da Rússia, que estava lá. Então estão os dois aqui. E depois, isso foi em maio, em julho, houve um evento aqui em São Paulo, da Intel, falando de educação e tal, e convidaram os meninos para participar, ao lado do Craig Barrett, na época o CEO da Intel Mundial. Então, e não acaba aí, né? Quer dizer, foi uma loucura, porque na época ninguém falava maker. Esse é um nome novo, mas cuja atividade é antiquíssima. O que nós estamos fazendo hoje é resgatar. E a mídia está começando a se dar conta disso. Então, em 2006, quando ninguém falava isso, o Dimenstein falou, o Faustão falou, a Ana Hickman mostrou, enfim. Né? Só para concluir, para o colégio, que esses meninos são de Paraisópolis, mas o colégio que ajudou eles era um colégio particular. O retorno de mídia foi altíssimo. Se for para pensar em retorno financeiro, né, o retorno de mídia foi altíssimo. Tá? Só que tem um problema. Uma vez obtido o objetivo, né, o colégio não manteve a política, infelizmente, porque a gente podia ter ido muito mais longe. Se começou assim, imagina onde a gente podia ter chegado. Né? Mas lógico, porque o colégio particular, a missão dele não é... Opa, desliguei aqui. A missão dele não é essa. Tá? Agora, tem lugares que ainda fazem isso. Centros universitários no mundo todo, aqui na USP, professor Zancu, Belas Artes. Inclusive, quem quiser conhecer a Universidade de Belas Artes, fique à vontade, a gente vai ter muito prazer de recebê-los. E alguns riscos detectados, né, que a rede FabLab, por questão de falta de recurso, pode ter problemas aí de diminuição de quadro operacional, né, os profissionais, diminuição de unidades e tudo mais. Tá? Bom, enfim, o que eu acredito, só para concluir o raciocínio, é que se a gente pensar no IDH como indicador de sucesso para uma cidade, é muito mais interessante do que pensar, porque o indicador de sucesso de uma empresa é lucro, né? Então, a cidade é para pessoas, né? E, enfim, a gente tem que estar privilegiando essa questão pública, porque o FabLab é um equipamento educacional público, e temos aqui essa grande responsabilidade, essa semente que está na mão da gente. Né? Como é que isso vai ser o futuro? Quer dizer, que semente que a gente vai estar deixando aí para o futuro? Quais são os makers que a gente... Né? O país precisa de solucionadores de problemas. Engenheiros, arquitetos, designers. Né? Só uma curiosidade, quem puder depois assistir ao filme Revolução dos Cocos, aqui a gente tem revolucionários makers. Os caras conseguiram
conseguiram expulsar uma mineradora, obter a independência e depois conseguiram essa independência pacífica, né, por meio de inovação técnica dentro do que eles tinham e competência técnica. Tá? Bom, enfim, então resumindo, educação não é despesa, é investimento, e queria agradecer a todos a atenção. Muito obrigado, professor Gilson. Agora eu queria então chamar a Lina Lopes, que é fundadora do ateliê Lilo.zone e também vai continuar então essa conversa com a gente sobre espaços makers, cultura maker. Então tá, bom dia para vocês. Rafa, você conseguiu... Aí. Então, bem, meu nome é Lina e eu sou artista. Oi, Lina. Como é que eu vim parar na cultura maker? Acho que eu vou apresentar aqui, porque o título eu gosto de fazer essa apresentação, chama Make Art, Make Mistakes. Eu vou pegar um pouco o gancho do professor Gilson, porque, na verdade, o que eu mais cometo são erros. Né? Então, eu acho que eu estou... Está com um passador de slides, Rafael? Aê. Então, eu sou roteirista de formação, na verdade. Eu vim do teatro, eu vim da dança e acabei formando na área de cinema. Mas eu atuei no teatro, atuei na dança, mas nunca atuei na área de cinema. Sempre achei muito chato e comecei já a trabalhar na época, que o que me interessava... cinema, querendo ou não, fotografia e cinema são as primeiras artes que elas são baseadas no maquínico. Né? Você tem uma máquina ali para mediar uma relação que você tem entre a imaginação, a representação, a observação. Então, naturalmente, ali do cinema eu comecei a trabalhar com o que eu trabalho hoje, que foi dentro da área de arte e tecnologia. Então, acho que eu vou comentar sobre um grande erro que eu cometi na minha vida, que foi abrir um espaço. A gente, enfim, dentro da cultura maker, a gente chama esses espaços de espaços makers por conta do maquinário que está envolvido lá dentro. Eu prefiro chamar o termo ateliê, né? Porque apesar da gente ter impressora 3D, cortadora laser, cortadora de vinil, uma bancada inteira de eletrônica montada, a gente trabalhar especificamente com uso criativo de tecnologia, eu acho que o Makerspace ele acaba focando muito na infraestrutura e o mais interessante quando eu falo ateliê é porque você pensa em pessoas usando ele. Você pensa num espaço que é vivo, num espaço que é versátil, numa bancada de trabalho que você monta e desmonta e de várias coisas que vão acontecendo ali dentro. Então, a gente gosta de dizer que é um ateliê para uso criativo de tecnologia. E aí existe muito isso dentro... Para quem veio do teatro, é relativamente comum, né? Você dá para o cenógrafo assim, uma banana e um chiclete, ele tem que resolver o problema da cenografia que está acontecendo, porque a estreia daqui a 1 hora. Então, dentro do teatro, é comum o uso de tractanas, é comum o uso de ser inventivo, engenhoso, criativo, e isso talvez até por uma limitação de recursos, né? Mas, no fim das contas, você quer o quê? Você quer contar uma história. Então, eu gosto muito, a gente sempre gostou muito dessa coisa da filosofia do faça você mesmo, até porque a gente não tinha muitas outras opções. Mas no ateliê o que a gente pratica é façamos isso juntos. É muito legal agora, principalmente com a educação à distância, né? Todo mundo acompanha, várias coisas estão na internet, com tutorial. Mas é muito mais legal quando você encontra outra pessoa que é tão pirada quanto você em transformar as coisas. E aí a gente tenta praticar isso no ateliê. Eu dirijo né, aquela porra toda, mas ele é super aberto para qualquer proposta ou experiência que queiram ser feitas lá dentro. Lá dentro, basicamente, o que a gente faz assim, tem muito a ver com consultoria. Eu vou mostrar um pouco dos projetos para vocês entenderem. Mas antes, eu vou mostrar o erro que me levou ao erro de abrir um espaço. Eu estava em Barcelona, e aí eu entrei num projeto. Por um erro de tradução, na verdade, eu achei que era um troço para fazer maquetes e, na realidade, microarquitetura era um conceito para fazer instalações urbanas. E aí era uma instalação urbana na praia de Barceloneta e os projetos tinham seus conceitos. O nosso conceito era que, não sei se vocês conhecem a praia de Barceloneta, ela foi montada para a Olimpíada de 92, assim, uma coisa meio Rio, assim, 2016. Mas a nossa proposta era que a onda do mar invadisse o gradil, que é essa parte que fica em cima, onde as pessoas caminham, enfim, a cidade toda está para cá, né? E aí essa praia é uma praia artificial. De tempos em tempos eles repõem areia nessa praia. Tá, então foi meu primeiro contato. Eu falei, legal, eu sou dentro do meio das artes, assim, você tem vários suportes, né? Eu não pinto nada, não faço. Sempre trabalhei mesmo com tecnologia. E aí tem sempre metodologias, né? Ou eu herdei metodologias da engenharia, e aí depois eu acabei lidando muito com o pessoal do design de produtos, que também tem suas próprias metodologias.
E as artes são bastante livres na sua criação de metodologia, né? Tanto no teatro, na dança, mesmo nas artes plásticas ou na escultura, a metodologia, inclusive, faz parte da assinatura do artista, né? Então, nesse projeto, eu pude fazer parte de um fluxo de trabalho de design de produto, de interiores, enfim, de mobiliário. E, então, passava por todos esses conceitos assim, sobre o que a gente queria para essa estrutura. A gente queria que ela dialogasse com a cidade, fosse camuflada, tivesse entrada de luz, mas a gente tinha um material que ele era plano, a gente tinha chapas de MDF. Como que a gente faz as chapas de MDF terem formas orgânicas, né? Então, isso foi um desafio conceitual e foi a primeira vez que eu lidei com o mundo da fabricação digital. Então, para quem, acho que a maioria que tem um contato por conta do Fab Lab com fresadoras de madeira. E aí, como é que a gente pega um material que ele é originalmente plano e não necessariamente tem que criar cubos ou ângulos retos com ele, né? Como é que a gente faz curvas com ele? Então, eu criei esse jogo, que era um jogo de... O comprimento ele é muito maior do que a largura, então isso gera um bending na estrutura, gera uma possibilidade de tensão por curvas. Então, eu tinha 3 dimensões e comecei a brincar com essas 3 dimensões na maquete. Eu vim da área de videomapping, de programação generativa. Enfim, minha mãe é física, meu pai é engenheiro, meu irmão é agrônomo. Eu virei artista, mas eu fui obrigada a fazer programação quando eu tinha uns 15 anos. Né? Afinal de contas. E aí, essa é a fresadora, enfim, para quem não conhece. Então, eu estava acostumada a lidar com o mundo do algoritmo e o mundo que se resumia em mostrar para você na tela todas as suas ideias e conceitos. Então, foi a primeira vez que eu tive que ficar usando uma furadeira de bancada, lixar material, perfurar, porque o protótipo, ele dependia, o meu estudo de tensão dependia muito do material. Então, acho que as 2 primeiras maquetes que a gente fez, ou 3 primeiras maquetes, elas funcionavam enquanto maquete. Depois de feita a maquete, que a gente passava ela para o mundo digital. Então, começou a rolar uma brincadeira entre o artesanato, né, vamos dizer assim, né, entre a artesania e os processos digitais. Durante esse processo, eu pensei assim, poxa, mas a minha estrutura funciona só com tensões. Não faz sentido eu ficar toda vez refazendo maquete para descobrir como ela vai se manter em pé. Aí eu perguntei para o arquiteto lá em Barcelona, como é que eu calculo todas as modificações que eu quero fazer nessa estrutura e ela continuar se mantendo em pé com essas tensões? Aí ele falou, você não faz isso. Eu falei, mas como é que vocês arquitetos fazem? A gente desenha e manda para o engenheiro calculista. Isso não faz o menor sentido. Afinal de contas, eu tenho uma máquina hoje, esse meu celular hoje na minha mão, ele é capaz, tem mais processamento do que quando o homem foi para a Lua. Não é possível que eu não possa fazer isso dentro do computador. E aí eu descobri que era possível, junto com o pessoal de design paramétrico. Mas, só para mostrar um pouco de onde eu venho desse Paranauê aqui, ó, dança. A dança, para quem... Isso aqui é um projeto que a gente fez no Museu de Arte Contemporânea no passado. Então, os bailarinos, eles praticam a dança moderna do Laban, que basicamente você se dança dentro de uma figura geométrica. O Laban, ele criou uma partitura em que você está dentro de um cubo, então você toca a diagonal de um cubo aqui e um cubo aqui. Então, o seu braço vai fazendo esse desenho dentro de um sólido geométrico. Pode ser um icosaedro, enfim, pode ser qualquer um dos sólidos platônicos, né, que eles chamam. E eu falei, legal. E aí comecei a fazer uma visualização gráfica do movimento desses bailarinos e dos músicos. Então, os gráficos, o ambiente todo era um ambiente imersível, projetado. Então, olha só, mesmo eu trabalhando com telas planas, com coisas generativas, com coisas que rodam dentro do mundo do computador, de alguma maneira, quando eu crio espaços imersivos com isso, é uma maneira de espacializar isso, né, de poder jogar o seu corpo dentro desse espaço. Então, esse é o lugar de onde eu venho e pratico. Na realidade, foi isso que eu fui fazer em Barcelona. Era uma pós sobre, enfim, criar esses espaços para dança e teatro, mas aí não aconteceu e acabei caindo no mundo da fabricação digital, porque eu fui descobrindo outras coisas que estavam acontecendo lá. Mas, enfim, só para ilustrar o que eu estava... de onde eu venho, né? Depois disso, então tá, legal. Ok, gostei muito do mundo da computação e agora eu quero trabalhar com o mundo físico junto com o mundo da computação. Como é que eu faço isso? Aí conheci o pessoal do design paramétrico, que é justamente o pessoal assim, você modela um copo, tudo bem. Todo mundo sabe entrar no computador, quem é design de produto, entrar no computador, modelar um copo em 3D. Só que o copo ele tem alguns parâmetros, né? Ele tem uma altura, ele tem uma geometria, enfim, se ele tiver uma alça, ele é uma xícara. Então, imagina poder mudar todos esses parâmetros. Então, quando você entra no computador, você cria algoritmos em que
usando geometria, no caso descritiva, em que você consegue, ao invés de modelar um copo, modelar um sistema que te dá possibilidades infinitas de modelos de copo. Legal, então o que a gente fez lá nesse evento especificamente? Era um evento que juntava o pessoal do design paramétrico com o pessoal da computação física. Então, para quem trabalha com Arduino ou outras placas na área de prototipagem eletrônica, o que a gente fez foi pegar a proposta que existia, que era fazer uma maquete física, só que a gente fez a maquete virtual também. E nessa maquete virtual, a proposta é que você andava num deserto de areia e as topografias iam mudando de acordo com o movimento do interator. Chama labirinto de areia. Então, imagina um espaço em que você está lá dentro. É um labirinto de areia no sentido de que essas dunas elas vão mudando as posições dela de acordo com o movimento de 1, 2 ou 3 pessoas. Então, a gente fez essa maquete física reagir ao movimento do interator no ambiente virtual. Então, a gente usou um óculos de realidade virtual, em que você entrava dentro desse labirinto de areia, vamos dizer assim, e aí disparava as coisas dessa maquete física. Eu fiz a ligação entre as duas coisas, né? Então, uma menina ficou responsável pela modelagem no ambiente 3D. Alguém ficou responsável pela criação da caixa com corte de acrílico. E eu fiz também o sistema de motores. Isso aí é a maquete física. Então, à medida que as pessoas iam andando, ia mudando os níveis. Esse aí foi o primeiro teste. Eu falei assim, gente, então começa a abrir um mundo de possibilidades bem mais interessantes, né? Unir as duas coisas. E isso tudo foi no feriado, 5 dias seguidos. Não, foram 10 dias seguidos, enfim, uma semana de feriado, na UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Durante o meu mestrado, eu não tinha um sugador de solda nesse lugar. Toda a fiação eram fios que tinham lá, olha só aqui, ó, na Protobird eu usei... Ué, cadê o... Não está dando, mas aqui, ó. Eu tive que usar jumpers e Protobird, era tudo que tinha. Recursos mínimos, eu nunca fui no lugar, o meu ateliê... dá de 10 mil a 0 nos 2 ateliês que a UFRJ disponibilizou para a gente. Só que, neste lugar, eram 30 pessoas. E, assim, foi um dos poucos momentos da minha vida, eu acho que eu comento sempre, foi a segunda experiência mais atravessadora da minha vida. A primeira foi Paris. Porque é um dos poucos momentos em que você entra assim num lugar e você fala assim, gente, eu sou a pessoa mais burra da face da Terra. Eu não estou entendendo, eu não tenho capacidade de acompanhar a linha de raciocínio dessas pessoas. Elas estão falando... Nossa, gente, eu tive que comer muito feijão para conseguir chegar no... Porque assim, tudo que eu sabia fazer era trabalhar com Arduino. Eu tive que aprender a mexer com o design paramétrico. Lina, posso só um segundinho? Eu não sei se todo mundo aqui sabe o que é Arduino. Eu não sabia até o começo do ano. Seria legal talvez explicar em um segundinho o que é. Ah, tá. É uma placa de prototipagem eletrônica que você consegue trabalhar com sensores e atuadores. Então, basicamente, você programa ela para que os sensores, enfim... por exemplo, um robô seguidor de luz. Então, quando você está no escuro, esse robô vai o quê? Ele tem um sensor de luz, você liga uma lanterna, ele vai identificar para onde está a lanterna, processar dentro dele a direção para qual ele vai. Então, ele vai ter motores atuando nisso. Então, são pequenas placas de prototipagem. Só que o Arduino ele traz uma coisa para a eletrônica, que é a capacidade de fazer a conexão com o mundo digital. Né? Que é exatamente por isso que eu poderia fazer esse robô com outros circuitos, com outros, enfim, construir de outra maneira, mas este projeto especificamente, como eu queria conectar ele com uma maquete virtual, usar um óculos de realidade virtual para ativar coisas que estavam fora ali, eu precisei usar isso justamente pela essa capacidade que o Arduino tem enquanto placa de prototipagem no mundo da computação física. Mas, enfim, não tinha recursos nesse lugar, gente. Eles tinham uma cortadora... A minha cortadora laser é mais potente que a deles. Eles cortavam até 3 milímetros. Eu fiquei pensando... Fala a palavra. Caralho, por que essa galera não está lá no ateliê, entendeu? Em São Paulo? Por que eu estou aqui, no feriado, chorando para... Gente, os motores servos não tinham força suficiente para subir a malha. Eu falei, gente, eu preciso de uma fonte. Eles me trouxeram uma fonte de computador. Eu tenho certeza que até hoje tem um computador na UFRJ sem a fonte. Porque era feriado, Rio de Janeiro, vamos combinar, já. Tá, balanços interafetivos. Vocês lembram que meu primeiro erro foi fazer parte de um projeto que era uma intervenção urbana, né? Eu continuei insistindo nisso, de fazer intervenção urbana. Agora deu uma parada com isso. Mas o Red Bull ele tem uma residência que chama Tecnologia e Cidade, Red Bull Basement. É uma residência para pessoas que trabalham com tecnologia e querem propor alguma coisa para a cidade. Acho que talvez tenha a ver um pouco com a pegada do Mob Lab também, nesse sentido.
mas ele é um pouco mais aberto. E aí o que a gente propôs? Vamos fazer uns balanços, né, que você coloca na cidade, e aí quando você põe a mão no balanço, ele se acende. Aí os mentores, mas é isso? É um balanço que acende? Eles olharam para a gente, eles detestavam a ideia. Falei, sim, você não quer colocar uma API do Twitter, integrar isso de alguma maneira? Não. Tipo, enfim. A gente fez um balanço grande o suficiente. É minha filha. A gente fez um balanço grande o suficiente para que 2 ou 3 pessoas tivessem que sentar e dar as mãos para poder acender o balanço. Sem isso, ele não acendia. E aí, o que é mais estranho, né? Porque você tem 2 meses para prototipar, para fazer esse troço funcionar. Nós somos o único projeto que realmente foi para a rua. A gente instalou aqui no Viaduto do Chá e fez os testes de usuário durante uma noite lá. A minha parceira no projeto, essa que apareceu primeiro, a Giovana. Qual que era a nossa questão? Quando a gente pensa muito em tecnologia, a gente tem objetos técnicos, principalmente assim, dentro de pesquisas de universidades, que eu já vou mostrar, que são pesquisas de muito alto nível. Então, ninguém espera, tipo, na área de tecnologia, existe um fetiche muito grande pelo objeto técnico. As pessoas esquecem que tecnologia é conhecimento aplicado. Então, esse circuito aqui não tem Arduino. Eu não precisava integrar ele com a API do Twitter, né? Vamos combinar. Ele tem 2 transistores e um capacitor. É um circuito que custa, sei lá, 50 centavos de real. Isso é, tipo, a gente está falando de urbano, a gente está falando de São Paulo, a gente está falando de centro de São Paulo, a gente está falando de um equipamento que ele pode ser danificado. Ele tem que ter um custo muito baixo. E aí a experiência de luminosidade numa cidade como São Paulo, ou como qualquer outra cidade no Brasil, está muito relacionada à questão de segurança. Então, eu acho muito perigoso quando as pessoas que trabalham em tecnologia ficam pelo fetiche do objeto técnico e esquecem que eles são usados por pessoas. Né? Então, a coisa mais cara desse projeto é essa fita LED, que custa R$25. Aí me ligaram agora, não sei se foi de Pernambuco, que eles querem replicar o projeto lá. Me ligaram do Rio de Janeiro. Facilina, é documentado, open source, tem a página, depois se vocês quiserem acessar. É um circuito muito simples, mas a experiência é muito legal. De poder sentar e ficar lá dando as mãos e balançar. E o mais legal, eu preciso explicar para alguém aqui como é que usa um balanço? Eu preciso explicar a alguém aqui como se constrói um balanço? Vocês viram minha filha de 3 anos usando balanço, né? Então, as pessoas também têm um pouco disso, né? Elas esquecem que existe um limite da metáfora cognitiva atual de quem vai usar. Né? Não adianta eu dar uma interface... Alguém gosta de baixar um aplicativo no celular que você fala assim, ai, que porra, eu não consigo usar isso. De ter, às vezes, tanta raiva do Waze, sabe? Eu fico, ai, meu Deus, podia ser tão mais esperto. Mas... Aí eu vou falar de... Consigo. Eu já falei da parte da delonga. Vou falar só de uma outra experiência que foi assim, experiência coletiva. A gente sempre tenta propor isso. Então, a gente queria fazer um inflável, uma roupa inflável para uma drag queen performar. Durante 5 noites, as pessoas disponibilizaram o seu tempo, a gente abriu o ateliê, e não foram qualquer pessoas. A Rita, por exemplo, fez parte desse projeto. Inclusive, se eu não me engano, eu estou usando a blusa dela. Basicamente, era um grupo de pessoas muito grande, mas nem todo mundo conseguia se comprometer. Por quê? Porque tempo vale mais do que dinheiro. Só que eu tinha 20 pessoas ao longo de 5 noites. A gente desenhou que ia fazer esse protótipo das roupas que inflam para a drag queen performar. Era uma questão de discussão de gênero, inclusive, né? De corpo, enfim, de várias questões. E aí, na primeira vez, a gente usou uma válvula de encher cilindro. E não dava certo. E aí, no outro dia, veio outra pessoa, mas o projeto estava documentado, que a gente escrevia no Flipchart toda noite. E aí veio outra pessoa e falou, mas por que vocês estão usando válvula? Porque é o que a gente tem. Não, mas espera aí, vamos ali na farmácia, comprou um medidor de pressão, tirou a válvula do medidor de pressão. E aí a gente tinha 3 estados ao invés de 2, infla, para e desinfla. Enfim, divergência, a gente diverge muito. Se tiver áudio, vocês vão ouvir a voz da Rita gritando. Mas assim, cílios postiços condutivos. Isso a gente fez porque a gente podia, porque a gente ficou pensando, vamos pôr drag queen para piscar o olho, e no fim a gente criou um produto que nem foi usado. E olha que legal quando você descarta uma ideia boa. Quer dizer que todas as outras são muito melhor. E aí o último projeto que eu quero mostrar, que aí foi um projeto que eu e a Rita ficamos 3 semanas dentro de um laboratório, numa universidade, podendo usar o laboratório de Química e o laboratório de Bioquímica. A gente conheceu a doutora Kátia. Então é um projeto de uma tatuagem condutiva temporária. Então, você toca na tatuagem e acendem os LEDs, né? Que é essa experiência aí que eu pus no vídeo rapidamente. Então, a gente fez essa pesquisa
eu propus essa pesquisa na universidade e eles disponibilizaram o laboratório. A gente não tinha os recursos muito além, a gente tinha uma verba muito curta, não tinha muito além do que o que eles disponibilizaram lá no laboratório de Química e de Bioquímica. E a gente encontrou a doutora Kátia, que é uma professora muito louca, inclusive ela respondeu o e-mail, que ela pesquisa o quê? Biofilme. Todo mundo quer substituir plástico hoje em dia, né? Então, ela criou lá um biogel à base de caju, que é lavável em água. E a gente, enfim, eu fiz ateliê, né? A gente faz tinta em ateliê. E a gente usou isso como um veículo do pigmento metálico. E ele pode ir direto na pele, porque ele é caju. E o pigmento metálico que a gente usou, no caso, era grafita. E agora a gente vai continuar a pesquisa junto com o pessoal do Instituto de Grafeno. Então, assim, é muita experimentação que a gente não sabe se vai dar certo. E essa é a grande questão. E eu não posso chegar para a Natura com esse projeto e falar, então, me dá dinheiro para investir nisso, porque a primeira resposta que ele vai me dar vai ser, mas... Natura é só um exemplo, tá? Não é que eu tenha que chegar na Natura, só porque me ocorreu esse nome. Mas... em quanto tempo a gente consegue ter esse produto no mercado para as pessoas usarem enquanto maquiagem, não sei o quê? Não sei. Não sei nem se vale a pena escalar. Ele é uma experiência, é um experimento. Então, o que a gente trabalha é muito antes. A gente trabalha naquelas expansões de modelos mentais, né? De poder pensar que, tipo, gente, o céu é o limite dentro da prototipagem. E, no fundo, talvez, dinheiro, pensando no Brasil até, inovação não tem nada a ver com dinheiro, talvez. Porque se a gente pensar que esse investidor está preocupado com o quê? Porque ele não pode investir em tempo. Né? E a gente é um país com juros muito altos, e juros correm em função do tempo. Então, talvez essas experimentações elas só sejam possíveis em parcerias entre espaços abertos. Eu não vou mostrar a bactéria geneticamente modificada, porque a gente não tem tempo. Nem esse projeto, que eu quero muito fazer ainda, que é o Future Lab. E eu vou só concluir, então, que todos esses projetos eles foram possíveis porque as plataformas elas são em redes, elas são compartilhadas, porque são projetos abertos e porque a gente traz para dentro do processo de criação os protótipos. Né? A gente não, eu detesto conversa. Eu detesto. Reunião tinha que ser feita, gente, com todo mundo em pé, embaixo da chuva, segurando uma bola de boliche, para durar no máximo 10 minutos, entendeu? Então, enfim, vamos... Então, obrigada. E aí ficam os meus contatos, caso... Enfim. Muito obrigado, Lina. E depois, enfim, tenho certeza que o pessoal vai poder ver mais projetos e mais ideias lá no seu site. E conversando aqui depois também. E agora, finalmente, então, para a última fala, antes da gente abrir para o debate, eu queria chamar o Yuri Alexander, que é líder de projeto no FabLab. Oi, gente, bom dia. Eu vou ficar aqui do lado, vou seguir o professor Gilson. Eu tenho a dura missão de ser o último, né, na fala. Eu acho que está todo mundo um pouco cansado, mas espero estar à altura. Bom, dentro do universo de possibilidades para falar de movimento maker, quando foi feito esse convite, eu agradeço o convite, eu pensei nessa temática, Fab Lab público, o movimento maker e participação comunitária. Em vez de a gente ficar conceituando sobre movimento maker, Fab Labs e coisas do tipo, eu queria falar sobre a experiência prática que eu estou tendo nos Fab Labs. Bom, o Fernando sugeriu quem sou eu, né? Assim, o meu envolvimento com... Meu nome é Yuri, para quem não me conhece, prazer. Vou dar um oi, Lina, oi, Yuri. Atualmente eu sou líder de laboratório na rede FabLab Livre SP. E o meu envolvimento com o movimento Maker, ele veio... como é que eu poderia dizer? Ele veio sob pelo menos 4 perspectivas diferentes. A primeira delas foi por meio de iniciativa, por meio de FabLabs privados. Antes daqui eu morava em Brasília e tive a oportunidade de estar junto com o pessoal do BSB FabLab, participar de uma residência de meses lá, que eu entendi a dinâmica de um laboratório e todos os seus processos. Uma perspectiva mais acadêmica aqui no meio, principalmente tentando investigar a educação e movimento maker, participando de eventos ou escrevendo. E dentro do jornalismo, que é uma das minhas áreas de formação também, eu tive a oportunidade em 2015 de escrever sobre o assunto no estado de São Paulo, vulgo Estadão, que a gente produziu um caderno especial de 8 páginas, 30 conteúdos online, exclusivamente sobre movimento maker, que talvez tenha sido, acho que talvez o primeiro documento de fôlego aí do jornalismo brasileiro no assunto. Mas a verdade é que, apesar dessas 3 perspectivas, assim, a quarta delas é o FabLab Livre SP, a verdade é que nenhuma dessas 3 aqui que eu mostrei se compara ao que eu estou vivendo aí ao longo do quase 1 ano e meio com o FabLab Livre SP, de pensar e executar uma política pública pautada em laboratórios de fabricação digital.
Bom, para quem não conhece, rapidamente, em linhas gerais, o FabLab Livre SP hoje tem 12 laboratórios, 4 considerados grandes, que estão aí azul, e 8 verdes. As cores estão um pouco parecidas, né? Então peço desculpa, pouco contraste. Mais 4 laboratórios grandes e 8 pequenos. Mas, para além de mostrar o mapa, eu queria falar sobre as entrelinhas dele. Assim. Eu acho que esse mapa ele acaba mostrando uns aspectos que eu acho mais interessantes do projeto, que é a diversidade dele. Se vocês forem no laboratório da Galeria Olido, que fica aqui do lado, se vocês forem no Centro Cultural São Paulo, Chácara do Jockey, Céu Anhanguera, Itaquera, Céu Heliópolis, vocês vão ver laboratórios diferentes. Eu costumo dizer que cada laboratório ele se adequa ao perfil técnico da equipe, mas principalmente à comunidade na qual esse laboratório está inserida. Então, acho que esses são aspectos importantes para dar a cara dos laboratórios. E isso vale ressaltar. A gente tem um projeto único, chamado FabLab Livre SP, mas que, de acordo com a localidade, em uma cidade caótica, por assim dizer, com São Paulo, cada laboratório acaba assumindo uma cara, e aí, consequentemente, a gente tem essa diversidade que eu acho muito potente para essa política pública. Ou seja, nós, e aí quando eu falo nós, eu falo eu e vocês, os que compõem a SMIT, a gente tem o desafio de trabalhar com um conceito criado em contextos alheios ao nosso, apesar de tangíveis, se a gente for pensar um mundo conectado, e torná-lo possível potente em contextos comunitários específicos de uma cidade como São Paulo. Yuri, como assim? A gente tem o tal do Maker Movement, que vem de um contexto totalmente alheio ao nosso, Estados Unidos, e a gente tem a missão de adequar esse tal de Maker Movement para que ele faça sentido para as pessoas e para as comunidades onde a gente está trabalhando, em uma cidade tão plural como São Paulo. O professor Gilson falou de DH, por exemplo, só para citar um detalhe. Fica então a pergunta, uma provocação. Como construir uma experiência de laboratório público relevante para cada contexto e para cada comunidade envolvida? E aí eu afunilo um pouco para Heliópolis, que é o local onde, assim, o contexto onde eu trabalho, e é um contexto que, afinal, tem um pouquinho de legitimidade para falar sobre o assunto. Para quem não conhece, Heliópolis é uma das maiores comunidades do Brasil. Fala-se de 200 mil habitantes, então a gente está falando de uma cidade dentro da cidade, quase que literalmente. E talvez um dos aspectos que mais vale a ressaltar de Heliópolis é que a gente tem uma sociedade civil muito organizada. E aí a gente está falando de associação de moradores, coletivo de mulheres, coletivos LGBT, coletivos de jovens, coletivos relacionados à memória e à história de Heliópolis, entre outros. E Heliópolis, por si só, é um case, a gente poderia dizer um case conhecido internacionalmente na área de educação, porque a partir de determinado momento e episódios na comunidade que aconteceram, a partir do momento em que a comunidade passou a dar mais atenção para a educação, algumas transformações acabaram acontecendo. O que é que eu quero dizer com isso? A gente, com esse tal de movimento Maker, a gente acha que é a nova história do mundo, a nova Coca-Cola aí do mundo, e lá há anos eles já estão pensando formatos de desconstrução da educação, novas formas de ensino, etc. Então, eu costumo dizer que lá, pelo menos, o FabLab, a gente tem muito mais que correr atrás, assim, beber nas influências e, como eu comentei, tentar ser relevante para eles. E, bom, e aí uma nova pergunta que não deixa de excluir a outra: como ser relevante para o bairro educador de Heliópolis? E foi aí que a gente chegou a uma inversão de metodologia em relação à maneira como o projeto é pensado. Para quem não acompanha tão perto o projeto FabLab Livre SP, da maneira como ele foi desenhado, ele é muito pautado em cursos. A Prefeitura de São Paulo, os laboratórios, eles oferecem cursos para a população na área de fabricação digital e áreas aí que a gente pode considerar periféricas, que é um papel muito importante, que é uma porta de entrada, é uma iniciação da população nesse universo, e a partir de projetos ela é vista como uma consequência interessante, assim, uma consequência desses cursos. Em que sentido? O cidadão ele se capacita, ele aprende sobre aquele universo, e a gente espera que ele retorne para os laboratórios para desenvolver projetos. Essa é uma perspectiva legítima, mas ela é um pouco problemática, porque a gente não tem como garantir, ou a gente não sabe se esse cidadão vai voltar para desenvolver um projeto, que afinal é um dos principais objetivos de um laboratório de prototipagem,
um laboratório de fabricação digital. Então, em Heliópolis, a gente tentou chegar a uma inversão dessa metodologia. E aí uma pergunta de partida: de que maneira o projeto do Fab Lab público pode contribuir para estabelecer uma relação possível entre movimento maker e participação comunitária? E aí, essa inversão de metodologia que a gente fez foi basicamente pensar, em vez de a gente trabalhar com cursos, e esperar que o cidadão retorne para desenvolver projetos, por que não a gente pensar um projeto e trabalhar os cursos como uma consequência ou como um meio necessário para que se alcance esse fim? E aí essa inversão de metodologia ela começou a pautar as atividades em Heliópolis, principalmente. E aí eu queria falar de um case bem específico para vocês, que é o chamado Espaço Zen. O Espaço Zen, ele basicamente ele foi a construção de um espaço de lazer e convivência dentro do CEL Heliópolis. A comunidade, e quando eu falo comunidade, frequentadores do laboratório, gestão do CEL Heliópolis, lideranças, etc., identificaram um espaço ocioso dentro do CEL Heliópolis que estava sendo subutilizado, que estava depredado, de certa maneira, e pensaram em um projeto para, aspas, se tiver algum arquiteto, revitalizar, aspas, esse espaço. Então foi um processo muito bonito, foi um processo de quase um ano, começou em agosto de 2016 e terminou agora em maio de 2017, pensado de maneira colaborativa, executado de maneira colaborativa e a muitas mãos, em um projeto pensado e feito pela comunidade para ser usufruído pela comunidade. Então, para a gente foi muito bonito e muito significativo esse projeto. Então, vou passar aqui algumas fotos, primeiras reuniões, e aí tinha donas de casa que nunca tinham ido ao Fab Lab e passaram a frequentar e passaram a aprender sobre o universo da fabricação digital, marcenaria, etc. Jornalistas, estudantes de arquitetura, enfim, muita gente diferente participando em torno disso. A planta do CEL Heliópolis, o pessoal fazendo análise. Fase de desmontagem de pallets. Vale ressaltar que o projeto foi feito quase inteiramente de material reaproveitado, pallets que a gente foi em grandes supermercados e fizemos a articulação, pedimos caminhão da prefeitura para deixar os pallets lá, e aí processo de desmontagem, execução, os primeiros decks sendo feitos. Isso já o trabalho feito no local onde seria o Espaço Zen. Montagem da estrutura, colocação dos pallets, isso já na reta final, debaixo de chuva. O dia da inauguração, que foi no aniversário de 2 anos do CEL Heliópolis. E aí o que era antes e o que acabou se tornando depois. Enfim, o espaço está entregue e está sendo utilizado. Esse projeto, essa perspectiva de inverter uma metodologia, que na verdade a gente basicamente está fazendo uma metodologia orientada a projetos, na verdade, ela nasceu de outro projeto que vem do primeiro mês do Fab Lab, lá em abril de 2016, que foi o chamado Expresso Infantil, que foi um projeto que inspirou... 10 minutos? Tá. Eu vou te pedir mais uns 4, tá? Por favor. O Expresso Infantil, que foi um projeto que a gente fez para a creche, que tem dentro do CEL Heliópolis. Para quem não conhece o ecossistema do CEL, existem creches, em Heliópolis tem a ITEC, tem escolas de ensino fundamental. E aí, se vocês forem agora pela manhã lá no CEL, vocês vão ver um mar de crianças e as educadoras e os educadores tendo que lidar, às vezes, com 6, 8 crianças, carregar no braço, oh, meu Deus, o menino correu, vai morrer, né? E esse projeto apareceu pelos coordenadores de educação e esporte de criar um meio de transporte também com materiais aproveitados que podiam ser usados pelos professores e educadores no banho de sol das crianças. Então, esse projeto, que foi no primeiro mês, eu lembro que a gente estava em época de montagem de laboratório, treinamento de equipe, foi muito caos assim, fazer esse projeto, mas também foi muito bonito ter feito. Ele acabou servindo de inspiração para o que viria com o Espaço Zen meses depois. E aí, para finalizar, eu queria falar assim, também maneiras de a gente pensando... Então, quando eu falei do Espaço Zen, do Expresso Infantil, tudo pautado naquilo que eu falei de movimento maker e participação comunitária. Cases assim,
que poderiam ser interessantes. Mas também queria ressaltar parcerias e articulações, que foram outras tentativas de estabelecer a participação comunitária dentro do laboratório. Parcerias como, por exemplo, a Diretoria Regional de Educação do Ipiranga. Hoje, se a gente for analisar, passados 1 ano e meio aí de projeto ou mais, a relação entre Secretaria de Inovação e Secretaria de Educação ela já está muito mais consolidada, o debate está muito mais sólido. Mas lá em junho de 2016, a gente iniciou um movimento de parceria com a DRE Ipiranga para fazer formações com professores da rede pública municipal, para apresentá-los esse universo do laboratório de fabricação digital e, principalmente, a gente conseguiu unir o conteúdo que eles trabalham na escola com o universo de possibilidades que o laboratório proporciona, para que não fique só uma aula de 3D por 3D, laser por laser ou coisa desse sentido. De que maneira eles podem trazer o conteúdo de ciências e etc., matemática, enfim, português, geografia, para dentro do laboratório. No nosso último levantamento, foram 56 instituições impactadas, então, formações aí com professores de 56 instituições só do Ipiranga, que vão desde creches até escolas de ensino fundamental, e um aspecto interessante é que cada professor ele atua como multiplicador. Em que sentido? O professor ele se sensibiliza é sensibilizado com a dinâmica do laboratório e retorna com as suas respectivas turmas e alunos e ecossistemas para dentro do espaço. Então essa foi a primeira formação que a gente teve em julho de 2016 com professores de informática, e aqui algumas outras formações. Essa daqui especificamente já foram 2 professoras, a Glória e a Evelyn, de uma escola chamada Abrão Huck, que voltaram com seus alunos para o Fab Lab a posteriori. Centro Paula Souza, essa é uma parceria recente. Quem aqui é de São Caetano aqui? Heliópolis faz divisa com São Caetano, então, mais recentemente a gente conseguiu ultrapassar aí a fronteira, por assim dizer, do governo do estado, fazer essa parceria com o governo do estado. Então, hoje, a ETEC Jorge Street, que fica em São Caetano, que faz divisa ali com Heliópolis, literalmente incluiu na grade, assim, não dá para dizer literalmente, mas incluiu na grade dos alunos da ETEC formações dentro do Fab Lab, dinâmicas, atividades, projetos, de maneira a impulsionar os TCCs, os TCAs desses alunos. Então, essa é uma parceria recente, começou em maio de 2017, umas fotos de junho. Serviço de medida socioeducativa e serviço de proteção à vítima de violência, estou acabando. A gente também realiza trabalhos com serviço de medida socioeducativa, ou seja, jovens que cometeram crimes, infrações, passaram por casas de detenção, então no processo de reinserção. A gente também tem jovens fixos lá e formações com grupos. Grupo de estudos eu vou pular, que foi uma maneira que a gente encontrou de desconstruir o formato de aula dentro de Heliópolis. Então hoje, aos sábados, a gente tem um grupo de programação tocado pelos próprios participantes. Então a gente faz com que o conhecimento circule. Intercâmbios, parcerias com os coletivos e a comunidade maker de São Paulo. Vou ressaltar o primeiro delas, o Programaria. Depois de uma longa conversa com as meninas, depois de eu ficar, pô, meninas, venham para Heliópolis é incrível, vocês vão gostar e tal. A gente teve a última formação sábado passado, dia 22. Esse foi do último sábado, e essa é de novembro de 2016. Garoa Hacker Club, mesma coisa, conheço alguns dos meninos e meninas que fazem parte do Garoa. E aí fiquei, pô, vamos para Heliópolis, vamos trocar com... O Garoa Hacker Club é um hackerspace, um espaço que fica em Pinheiros. E aí convidei, falei, pessoal, vamos para Heliópolis, trocar com o pessoal de lá, etc. E aí em março de 2017, esse ano eles fizeram oficinas simultâneas, uma de processing, uma linguagem de programação, e uma de eletrônica para garotada. E o Mirante Lab, que hoje é uma dos espaços referências aí no tema de drones, não só aqui em São Paulo, mas nacionalmente. Lá em agosto de 2016, a gente fez essa parceria. Eles trabalharam brinquedos de baixo orçamento, com impressão 3D, etc. Aí o Guilherme trocando com a molecada de Heliópolis. Bom, gente, é isso. Foi um pouco rápido aqui. Espero que vocês tenham gostado, não tenha sido enfadonho. Muito obrigado. Valeu. Muito legal. Obrigado, Yuri. Bom, obrigado a todos pelas apresentações super legais, deu para conhecer
bem mais, então, enfim, o que é essa cultura maker, né, das várias visões muito legais e complementares que a gente teve. E agora, então, eu queria passar, enfim, já a palavra para a audiência, perguntas que vocês tiverem. O Felipe está circulando ali com o microfone, então, quem tiver alguma pergunta para fazer, por favor, fique à vontade. Enquanto vocês vão se aquecendo, acho que eu vou já começar. O que eu queria ver um pouquinho de vocês, ver quem quiser comentar. A gente viu um pouco, muito desse espírito maker que vocês estão falando, que então é de erro, experimentação, tentar, não sabe direito onde vai chegar, mas vai descobrindo ao longo. Enfim, é um tipo de espírito, de jeito de fazer, que não é o mais comum do setor público, né? Ao contrário, aqui a gente tem que planejar tudo, dizer, respeitar super todas as leis, né, debaixo da terra e do céu. Então, enfim, como é que a gente combina essas duas coisas que num primeiro momento parecem tão extremas, tão uma contrária da outra, assim? Acho que primeiro tem uma questão cultural no Brasil que é, não importa, você pode fazer uma escolha muito acertada dentro do setor público, a gente vai falar mal. Né? E eu acho que isso faz parte de um projeto maior de desmantelamento mesmo de escolha política. Então, eu acho que já que vai falar mal mesmo, ou talvez eu seja um pouco mais radical, né? Mas, de alguma maneira, assim, tem uma questão... Eu falei isso, parece que era uma piada, mas não é, né? De fato, é isso. Eu esqueci de comentar, né? Eu tenho uma experiência pessoal. Minha mãe, ela coordena a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado em Goiás. E aí eu vi, né, um laboratório inteiro, né, na área de climatologia, meteorologia, enfim, hidrologia ser montado, enfim, tem as questões de modelagem, as associações com as bolsas de pesquisa dos fundos e etc. E, enfim, eu falei, eu tinha comentado que ela era física. E a coisa do banco de dados, então ela me obrigou a programar, me ensinou a programar, porque ela falou, no banco de dados, isso há 15 anos atrás, banco de dados é o futuro. Né? E hoje o Goiás tem o maior banco de dados climatológicos do Cerrado, numa época em que não existia agência nacional, né, que regulamentava isso, ou que regulamentava os formatos da base de dados, ou que regulamentava os relatórios e as coisas que as empresas, enfim. Então, eu acho que talvez uma das questões é, dentro desses centros que, né, estão sendo trabalhados de tecnologia, quem são essas pessoas chaves, né, que estão pensando essas coisas que vão fazer resultado daqui a 15 anos? Será que, olhando para, né, não para a infraestrutura, que nem eu falei, mas para as pessoas, para o corpo, né, como que você investe nesses projetos? E aí o outro desafio, né, levando em conta que tem esse centro que ela coordena, tem 16, 18, sei lá, tem muitos anos que ela trabalha, ele sobreviveu a várias mudanças de governo, né, a cada 4 anos. E a questão é, o cargo é um cargo que, de alguma maneira, tem ali, ela não é vinculada a nenhum partido político, e ela se manteve. Então, como que você também mantém um projeto para além, né, da sua... sei lá, da sua posição política, né, uma coisa que o projeto se sustente por tanto tempo. Então, são desafios que eu acho que não tem a ver com o que a gente faz da cultura maker. São camadas mais acima mesmo de construção, que estão além dessas coisas momentâneas daqui a 4 anos, entendeu? E aí, daqui a 4 anos, o que vai ser do FabLab? Acho que todo mundo fez essa pergunta, o que vai ser do FabLab Livre agora que mudou a prefeitura? E essa foi uma preocupação muito grande, enfim, do secretário, etc., da gente manter, né, o que eu acho que dá certo, e, claro, sempre tentando melhorar o que dá para melhorar. Justo? Quanto a essa questão da organização vindo de cima e a de baixo, né, porque no final o CMaker é você se auto-organizar. A gente eu acho que temos uma sociedade extremamente autogenerativa. O professor Álvaro Gregório, ele fala do governo como plataforma, né? Então, se a gente pensar que o governo vai criar uma placa de Petri, onde você faz a cultura de bactérias, e nós somos a cultura de bactérias, eu acredito que não tem antagonia, né? Tem complementaridade. Né? O poder público organiza a estrutura, parametriza, e a sociedade, de alguma forma, toma conta daquilo e começa a usar, gerando, né, depois gerando resultados aí que podem ser bons, né, enfim. Tá? Muito bom. Acho que já tem uma pergunta ali da plateia. Oi? Não, tem... Oi.
Bom dia. A minha pergunta é para o Yuri, porque não é todo dia que a gente tem o prazer de estar com o que a gente chama de burocrata da ponta, né? Quem está implementando a política pública Chão de mesmo, fábrica, né? Então a gente sempre vê do lado mais conceitual. Acho que todo mundo falou sobre o tema, né? Que muito mais do do it yourself, do it with others, né? Como fazer com os outros. Eu estive já no Fab Lab Heliópolis, uma coisa que eu gostei bastante pela sua própria apresentação, né? De pensar pelo projeto engajando primeiramente, muito antes da própria tecnologia ocupar esse espaço, né? Até no Céu Heliópolis tem lá uma geladeira de ideias, onde o pessoal coloca suas próprias ideias para desenvolver projetos futuros. Da sua perspectiva, né, como alguém que está lá na ponta, implementando a política, como é que se dá esse compartilhamento de conhecimento? Como é que a rede Fab Lab hoje interage? Como os laboratórios fazem projetos juntos? Ou como deixam de fazer, de repente? O que você acha que poderia melhorar? Enfim, um pouco essa sua perspectiva de quem está na ponta mesmo. E num Fab Lab super atuante. Tá. Só deixa eu organizar as perguntas. A primeira delas é assim, sobre pensar a rede como um todo. Essa é uma preocupação pulsante. Tipo, mais do que laboratórios atomizados, é aquilo que eu falei. A gente tem, cada laboratório ele tem sua cara ali, sua faceta, mas a gente está falando de uma política pública que cobre uma cidade importante como São Paulo. Então, uma das principais preocupações que a gente tem, eu pelo menos tenho, é de fortalecer a perspectiva de rede. A gente tem uma grande dificuldade que é a distância geográfica e diferença entre comunidades. Então, o ritmo é muito frenético do laboratório. O famoso cruza e corre para cabecear. Mas a gente... E assim, um dos aspectos interessantes é que a própria equipe técnica não é formada por pessoas de formações únicas. Então, eu tenho uma pegada, eu sou programador, então eu tenho uma pegada mais programação robótica, a gente tem vencedores de prêmio de design imobiliário em outros laboratórios, arquitetos em outros, engenheiros em outros. Então, acontece muito de chegar em projetos e uma pessoa quer trabalhar com molde de silicone, por exemplo. Eu sei trabalhar com molde de silicone, mas eu falo, tem o César lá no CCJ, que é o especialista nessa área. Então, você pode trabalhar aqui em Heliópolis 80% do seu projeto e 20% você desenvolver lá. Dentro do meu papel de líder, eu tento fazer uma circulação entre laboratórios. Fico especificamente ali entre CCSP, Heliópolis, Litororó, só que nem sempre a demanda de Heliópolis é muito forte, por ser um laboratório grande, etc., o ritmo de atividades, e nem sempre eu consigo estar presencialmente, mas eu vejo como uma das minhas atribuições tentar amarrar, mesmo com a peculiaridade de cada comunidade, cada região, tentar amarrar aí como um todo procedimentos e etc. E os projetos, eles vêm, o Espaço Zen teve participação, por exemplo, do Ricardo, daqui da Olido. A parte da base, ele trabalhou com a ONG Teto, que, enfim, casas populares, rápidas, feitas de madeira, então ele tinha todo o know-how de construção da base ali do que foram os decks por cima. Então, a gente vai se utilizando desses conhecimentos também da equipe, tentando a essa maneira fortalecer a perspectiva de rede. Eu já desenvolvi trabalhos, por exemplo, trabalho apresentado na FICMaker, que eu coloquei como um evento mais acadêmico, foi desenvolvido por mim em parceria com a Camila do Jockey e com um pesquisador da USP. Então, a gente tenta vencer a barreira geográfica permitindo esses intercâmbios. Tinha outra pergunta? Legal. Próxima, quem que tá? Quem mais tem pergunta? Eu tenho uma, aproveitando que hoje a gente está então agora com o pessoal de várias outras prefeituras aqui da região metropolitana, e pensando também, acho que a realidade de cada um, né, o nosso próprio orçamento aqui da Prefeitura de São Paulo já está muito... a gente vive um momento difícil, eu imagino que os outros colegas também devam viver realidades semelhantes. O que vocês acham? Vamos dizer, é o caso de mesmo assim investir, vocês acham, em espaços para todas as prefeituras, cada uma devia ter pelo menos um desses, ou também dá para mais pegar o espírito e fazer parceria com o pessoal da sociedade civil, que às vezes já tem esse tipo de iniciativa? Um pouquinho da visão de vocês aí em relação a essa questão. Olha, o Yuri citou o pessoal do Garoa.
né? O Garoa foi uma grande inspiração. Em 2008, quando eu comecei a trabalhar com isso, dentro da área de arte e tecnologia, o único lugar que realmente fomentava, porque uma coisa é ter o FAIO, que é aquele festival que tem lá na Paulista, em que você entra, mexe em todas as obras de arte e tecnologia, super divertido. Outra coisa é ter um espaço que você fomenta para que aquilo aconteça, né? Que você consegue, de alguma maneira, se engajar, criar seus próprios projetos. Então, o Garoa, imagina, ele era ali na Barra Funda, eram 2 porões, era um porão, depois eles pegaram outro porão, na época da Casa de Cultura Digital, né? Na época a gente não chamava Maker, cada época é uma, né? A gente... Então, assim, a coisa de existir aquele espaço foi muito legal. E quando eles decidiram sair de lá, foi porque eles precisavam de um espaço maior. Então, todo mundo se organizou, né, um clube, então as pessoas pagam uma mensalidade nesse clube, é uma comunidade. Virou uma associação, porque precisava ter uma conta no banco, né? E aí eles foram para Pinheiros. E é um espaço que ali é um pouco maior do que o que existia antes, tem uma organização mais anarquista, que é a proposta de um hackerspace. Foi uma inspiração para mim quando eu decidi abrir o ateliê, o Lilo, porque era um lugar que eu queria que estivesse aberto, mas ao contrário, eu consigo perguntar para alguém aqui, quem é que é o diretor do Garoa? Né? Tem uma proposta muito mais anarquista, política, muito mais interessante. Eu posso dizer que eu sou diretora do Lilo, então tem algumas diferenças com relação a esse espaço. E aí eu acompanhei, na época, o edital, quando abriu o Fab Lab para 12. Eu falei assim, nossa, mas 12? Mas por que 12? Eu não entendi. A proposta de um Fab Lab não é que um Fab Lab consiga replicar o outro. Qual que é a primeira experiência? Não, mas a primeira experiência foi lá no Memorial da América Latina. Durante quanto tempo? 6 meses. Mas 6 meses é o tempo de experiência para saber que você precisa abrir depois 12 no espaço, na cidade inteira? Eu achei curioso, porque na época eu estava cuidando da minha gestação. Eu estava grávida da Diana, e eu acompanhei de longe, né? Não participei das reuniões, mas achei tudo muito curioso, assim. Então, 6 meses é um tempo que parece que é conveniente para depois você decidir que você tem que abrir 12. E aí, no entanto, tem outros espaços como Garoa. Eu falei assim, então por que não fomenta esse espaço como Garoa? Ou antes existia aquele ponto de cultura digital, né? Que acho que até o Marcum, uma época, tinha um espaço que era mantido por esses editais. Então, nessa proposta de que já existem essas comunidades, e aí eu posso possibilitar uma infraestrutura para elas mais interessante, eu realmente fiquei pensando por que abrir, no caso de infraestruturas, que depois aconteceu um outro problema, foi contratar pessoas para os 12 Fab Labs. Peraí, mas eu conheço pessoas, mas por que elas não querem trabalhar nesses Fab Labs? Né? E aí tudo chegava nos meus ouvidos, porque eram meus amigos que estavam abrindo, os meus amigos que estavam coordenando, né, meus amigos fazem parte do poder público também, comentando qual era a experiência. Então, eu tenho outro amigo agora, que é do interior, que está nessa proposta de transformar a cidade, ele até Smart Cities, né? E ele falou, o primeiro problema que eu tenho é que eu tenho que colocar cabo de fibra em tudo. Eu tenho que ter, no mínimo, uma infraestrutura para começar a pensar se eu vou começar a abrir esses espaços. E a proposta dele é começar a abrir espaços com o quê? Furadeira, né? Tipo, não é chegar e colocar uma cortadora laser. A comunidade, às vezes, é uma coisa muito mais simples, né? É uma parafusadeira, uma tico-tico, uma tupia, um mínimo ali de ferramental de marcenaria. Então, não sei, eu sou mais da opinião que é assim, como eu sou dessa opinião de que esses espaços não são infraestrutura, são pessoas conectadas, eu fomentaria, no caso, se fosse uma escolha minha, apoiaria as comunidades que já existem. Quer comentar? Gilson e depois Fabiana comentar um pouquinho? Parou aí. Bom, aproveitando o gancho, a gente tem hoje na cidade vários modelos de Fab Labs, né? Tem Fab Lab público, tem um Fab Lab privado, que aluga equipamentos, que é o Fab Lab vende cursos, Fab Labs trabalha com mensalidades, com associações. E o que a gente vê hoje na cidade de São Paulo, até aproveitando que o Gilson falou, por que não ter um Fab Lab em cada céu, né? Por que não ter muito mais Fab Labs? Mas como seriam esses modelos de Fab Labs? Todos precisam ter a mesma quantidade de equipamentos, os mesmos equipamentos? O que a gente quer fomentar? A gente quer criar emprego, a gente quer criar oportunidade, a gente quer dar ferramenta para as pessoas resolverem os seus problemas, que acho que é o grande conceito, né, proporcionar que as pessoas realmente possam empoderar, possam criar a solução, possam resolver aquele seu problema. Até porque a inovação, quando a gente pensa em inovação, ela não vem sempre daqueles grandes departamentos de inovação das empresas. A inovação ela nasce de uma necessidade nossa. Quando a gente não encontra um produto no mercado, a gente tem que ir atrás e criar uma solução. E criar aquilo que não existe ainda. Isso é inovação. E acho que seria assim, muito válido para fomentar e expandir a quantidade dos laboratórios. Mas, lógico, a gente não precisa investir
200, 300 mil equipamentos. Às vezes, realmente, um pouco de marcenaria, o básico, um espaço para as pessoas se encontrarem, reunirem, debaterem e criarem, compartilharem conhecimento e conseguirem prototipar uma solução já é muita coisa. Porque a maioria das comunidades não tem esse básico. A maioria das pessoas não tem esse acesso para conseguir começar a transformar, tanto criar soluções individuais como para o coletivo, para o entorno. Bom, isso. Quer completar? Eu acho que são duas questões em uma, né? A primeira é assim. A cidade de São Paulo já investiu 3 milhões na estrutura. Bem ou mal, é um investimento e que, analisando retrospectivamente, está correto, né? Funcionou. Eu acredito também que, do jeito que foi feito, houve um erro, porque todo projeto você precisa fazer um piloto, maturar, para depois reinvestir isso em ciclos, né? Então, acredito que 12 é pouco, mas inicialmente foi muito. E isso está colocando em risco o desenvolvimento da estrutura, né? No final, até por questão de justificativa de custo. Por que com 12 eu tenho isso, tem pouco resultado, né? Eu acredito que faltou, né? Careceu de fazer um projeto piloto menor, mais maturado, que envolvesse, né, os atores, makers. Mas, por outro lado, gente, em vistas do que a gente viu aqui, do trabalho que o Yuri mostra, o processo está bem maduro, né? Quer dizer, de novo, eu acho que está faltando ampliar. Eu sei que o custo é alto. Então, para a prefeitura manter isso e ampliar vai ser um grande desafio. Mas eu acredito que se a gestão conseguir bancar esse desafio, poderemos ter resultados futuros muito legais, né? Até porque, em continuidade dessa política, foi ousadia, foi um erro metodológico, mas no futuro, cara, a gente pode, daqui a uns 20 anos, a gente vai ver que isso, a instituição do FabLab, pioneiro e tudo mais, valeu a pena. Eu acredito que sim, acho que foi importante. Agora, a outra questão da escala, não é? Eu não preciso de FabLabs. Eu vou ser honesto com vocês. Eu acho que essa discussão em torno de fazer apologia, né, aos sistemas de prototipagem digital, isso encarece demais a adoção para estruturas governamentais menores, né, do que a da cidade de São Paulo. Eu acredito que toda a cidade tinha que ter o seu makerspace, onde o FabLab, que é o laboratório de fabricação digital, é o miolo desse makerspace. Então, o FabLab é onde eu vou, uma das formas de prototipar, né? Então, como o Fabiano falou, a marcenaria resolve, entendeu? E isso já está na cultura brasileira. Nós somos makers. É que isso foi visto de uma forma meio enviesada ao longo dos séculos, porque nossa cultura é escravagista. Há quem faça e há quem mande. Se a gente falar não é natural fazer, então aos gestores de outras cidades, eu acredito, é muito importante ter esse makerspace, com a verba que você tiver. Até porque os equipamentos de fabricação digital ficarão mais baratos. Obrigado. A gente tem uma última pergunta ali e depois uma perguntinha do Facebook, nossa primeira pergunta online. Fico muito contente aqui com isso também. Bom, alô? Oi. Bom dia a todos, meu nome é Marcelo, eu sou diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da Prefeitura de Guarulhos, aqui do lado. A segunda cidade do estado, a gente só perde para a capital. Então, somos a primeira, 8ª economia do país, então somos maiores do que 18 capitais, então é uma cidade muito grande. E antes de fazer minha pergunta, até porque parte dela já foi respondida nessa rodada de comentários que a gente teve, eu queria parabenizar a iniciativa da Prefeitura de São Paulo, do Fernando, dizer que para a gente é uma experiência muito bacana estar aqui, extremamente rico, porque eu estou há 2 meses no cargo,
E o departamento existe há 3 meses. Um departamento que simplesmente não existia, não era tratado na Prefeitura de Guarulhos. A ciência, tecnologia e inovação não era tratada, nunca foi tratada enquanto política pública. Então, o nosso desafio lá é gigantesco. Estou começando tudo do zero. O Bruno, que está aqui comigo, do meu time lá, o Bruno teve uma experiência bacana no Vale do Silício. Então, a gente está começando isso. A gente tem um Fab Lab lá, que está na Secretaria de Educação, mas que é uma coisa muito fechada, muito difícil, de pouquíssimo acesso, e todo mundo fala de rede, de cultura maker, de conectividade, etc. E a gente tem um Fab Lab que é fechado. Mas aí a minha pergunta ela fica no seguinte sentido. Só dando um dado impressionante da Prefeitura de Guarulhos, da cidade de Guarulhos. O orçamento de Guarulhos é de 4 bi, mais ou menos, por ano. A gente deve 8 bi. A gente pegou uma prefeitura absolutamente quebrada. Então, numa realidade de completa falta de recurso, a nossa realidade é de completa falta de recurso. Sabe qual é o orçamento do meu departamento para esse ano? Zero. Não tem orçamento. Só para te deixar tranquilo, o nosso também é. Tá? Como a gente também é uma secretaria nova, então a área de inovação também está... O meu orçamento é zero. Tudo que a gente está fazendo passando o chapéu, pedindo. A minha tarefa é ser pedidora, né? Praticamente um pedinte. Dentro de uma realidade, então, de orçamento zero, e a perspectiva para o ano que vem não é das melhores. Talvez eu tenha ali uns 20 mil reais para comprar alguma coisinha. Não mais que isso. Contratar gente fora de questão. Propor um concurso público fora de questão. Então, nessas condições, eu pergunto, como que vocês pensam que possa ser uma relação saudável do poder público com o setor privado, uma vez que a gente não consegue financiar com as próprias pernas? E muito disso, muito da necessidade dessa rede conectada, e mesmo desconsiderando essa infraestrutura de cabo, de fibra ótica, que não é a nossa realidade, como é que a gente consegue estruturar isso? O que seria uma relação saudável entre o setor privado e o setor público para esse tipo de rede, para que essa cultura maker aconteça numa cidade que é bastante pujante? É isso, obrigado. Bom, eu vou aproveitar a pergunta muito simples do Marcelo, que vocês vão ter cada um minuto para responder só, porque daí já vai de fala final para vocês. E eu vou aproveitar também que o pessoal do Facebook também pediu, se vocês, ao se despedir, também poder deixar o contato, quem quiser saber mais, conversar com vocês, como é que acha vocês, tá bom? E, começando pelo Yuri, também uma pergunta muito específica do tamanho da equipe do Fab Lab Heliópolis. Tá? Bom, na rede Fab Lab Livre SP, os laboratórios pequenos, considerados pequenos, apesar de que esse conceito aí eu acho que vai ser subvertido, os pequenos têm 2 técnicos e os grandes têm 2 técnicos e um líder. Vale ressaltar aí que nesse meio de campo a gente também tem auxílio de estagiários, eventualmente da prefeitura, nem sempre, porque, enfim, questões contratuais. E mais recentemente, uma pessoa, assim, funcionários do programa Operação Trabalho. Então, durante muito tempo trabalhamos com a equipe clássica, aí, 2 técnicos nos pequenos, 2 técnicos, um líder no grande. E hoje, por exemplo, em Heliópolis, dos últimos 2 meses para cá, a gente está num momento bem privilegiado aí com uma estagiária, Mariana, e a Pote, que é a Terezinha. Bom, 4 pessoas, 5 comigo. Meu contato, vou deixar meu e-mail, Yuri, com Y no início, yuri@itsbrasil.org.br. Obrigado, Facebook, pela pergunta. Não, a pergunta dele, de novo, como fazer... A pergunta que o Marcelo comentou, vamos dizer, nessa realidade super difícil fiscal. Não é da minha alçada, não... O orçamento eu não entendo. Eu só acho que o que é público é público. Oi, desculpa. Marcelo, acho que a gente pode tomar um café para poder responder essa pergunta, porque eu acompanhei minha mãe nessa situação, né? E aí eu acho que a postura dela é muito interessante. Ela tem uma metodologia que funcionou, talvez sirva para você. Eu posso te contar o que ela fez depois. Então, bem, para quem quiser, todo mundo fica convidado para um café. O ateliê fica na Rua Harmonia 797. E meu contato é
tem no meu site, linalopes.info, ou vocês podem me mandar um e-mail no lina@lilo.zone. Né? Lilo.zone é o nome do ateliê, vocês imaginam o porquê, né? Também tem um site, lilo.zone, se vocês quiserem acessar. Tá bom? Obrigada. Bom, respondendo não, na verdade buscando a resposta para a pergunta do Marcelo, até me convidando para o café com vocês também, porque a gente passa por esse problema aqui, buscando a ampliação da rede, conversando com a iniciativa privada e realmente não é muito fácil, não. Confesso que a gente já conversou com mais de 10 empresas e o retorno não foi tão fácil quanto imaginávamos. E principalmente porque a gente não quer perder a característica de ser um Fab Lab público. A gente não quer, o nosso objetivo realmente é atender a população que precisa. Um conceito interessante talvez seja visitar o Ocean. Não é um Fab Lab, mas é um laboratório de inovação que fica na USP, em parceria com a Samsung. Respondendo uma pergunta, é do Facebook essa pergunta? Quanto custa a instalação de cada Fab Lab e quanto a manutenção? Aí varia um pouquinho do modelo de Fab Lab. Se é um Fab Lab pequeno ou se é um Fab Lab grande. Em equipamentos, um Fab Lab pequeno, em torno de 80 a 90 mil reais. Um Fab Lab grande, 280 mil reais. Para montar, só em equipamentos. Isso, a diferença é a quantidade de equipamentos que cada um tem. Um tem 3 impressoras 3D, outro tem 2, outro tem uma fresadora de pequeno porte, outro de grande porte. Mas o potencial de criar inovação de prototipar é praticamente o mesmo nos dois. O custo de manutenção deles, o custo operacional, laboratório pequeno 14 mil, laboratório grande 24 mil reais. Mensal. Mensal. Tá. Ok. E é isso, Fabiano Martucci, @prefeitura. Contato. Legal. Muito obrigado. Ok, eu queria agradecer então todo mundo que veio aqui compartilhar com a gente, agradecer todo mundo aqui que esteve aqui e também no Facebook, em especial o pessoal do G9, o Laboratório de Inovação lá do Governo Federal, que fez várias dessas perguntas aí pra gente. Muito obrigado. Até logo. E para quem ficou até agora, temos bolo e suco lá na região na área da Copa, tá bom?